Hoje, 8 de agosto de 2021, segundo domingo do mês de agosto, dia dedicado aos pais. Eu gostaria de aproveitar esta data para parabenizar a todos os pais e fazer junto com vocês uma meditação na Palavra de Deus sobre a nobre missão de ser pai. Para começarmos a nossa reflexão, nós vamos ler aqui um versículo na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 6, e o versículo 4, onde a palavra de Deus nos diz assim: E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Vejam, meus queridos, que na verdade ser pai não é uma missão fácil, mas é um presente e uma dádiva de Deus. Para mim, como pai, posso dizer assim, o maior presente que Deus já me concedeu nesta vida, são os meus 3 filhos. E a palavra de Deus nos orienta para que nós não provoquemos a ira os nossos filhos, mas devemos criá-los na admoestação do Senhor. Sabemos que todas as famílias têm problemas, têm dificuldades, nenhuma família no mundo é perfeita. Mas quando, pai, a sua preocupação é de criar os seus filhos na presença do Senhor, sem dúvida nenhuma, esta missão de ser pai, ela se torna mais fácil, porque você vai buscar orientação diante de Deus, para que você possa criar os seus filhos no temor do Senhor. E nós devemos ter essa preocupação em todo o tempo, para que nós possamos educar os nossos filhos como pede a palavra de Deus. Continuando a nossa meditação, aqui ainda aos Efésios, no mesmo capítulo 6, o versículo 1, versículo 2 e versículo 3, vai nos dizer assim: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então, a palavra de Deus é para nós, sem dúvida nenhuma, a maior fonte de orientação e inspiração para que possamos criar a nossa família de maneira ajustada. Então, pais, busquem sempre no Senhor a orientação divina, para que você possa, assim, dirigir a sua família por caminhos direitos, para que você possa dirigir a sua família na presença do Senhor. Como eu falei no início da nossa meditação, nem tudo é perfeito, não há famílias perfeitas, mas quando nós nos orientamos de acordo com a palavra de Deus, nós temos grande oportunidade de ver os nossos filhos crescerem na presença de Deus e longe de tantas coisas ruins que o mundo oferece, principalmente nos dias atuais. Continuando a nossa meditação, nós vamos ler aqui um outro trecho da Palavra de Deus, no capítulo 1 do Evangelho de Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo nos escreveu Mateus, do versículo 18 ao versículo 21, e depois vamos ler aqui o versículo 24, e vamos falar um pouquinho sobre a missão de José, o pai adotivo do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Mateus capítulo 1, do versículo 18 ao 21, a palavra de Deus nos diz assim, fala sobre o nascimento de Jesus Cristo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi,
não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E o versículo 24 vai nos dizer assim: E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. Como todos vocês sabem, Maria, a mãe de Jesus, ela concebeu do Espírito Santo. Ela ficou grávida do Espírito Santo. Como todos sabemos, ela não teve relação com homem nenhum e ela estava desposada com José. Ela tinha ali um compromisso de casamento com José, mas José não tinha conhecido Maria, ou seja, não tinha tido relação sexual com ela. E Maria, de repente, apareceu grávida. E aí, quando José vê que Maria está grávida, e José era um homem justo, ele colocou no seu coração: olha, Maria é minha esposa, vai ser minha esposa, e ela está grávida, e eu nunca tive caso nenhum com ela. Então significa que houve uma traição. E aí José, no seu coração, sem querer infamar Maria, ele disse assim: eu vou largar Maria secretamente. E aí à noite, de repente, o anjo do Senhor chegou para José e disse: José, não temas, o que está gerado em Maria é do Espírito Santo. Nenhum homem teve relação com ela, e ela, por ter achado graça aos olhos do Senhor, ela vai ser a mãe do Salvador. E aí, José, você não temas, toma Maria por mulher, ela dará à luz um filho, vocês o chamarão de Jesus, porque ele salvará o seu povo. E aí José acordou do sonho e fez conforme o anjo havia lhe ordenado. Então, meus amados, observem aí que José, ele teve a missão mais nobre, podemos dizer assim, de todos os pais. Porque José, embora não fosse o pai de Jesus, o pai biológico, porque Jesus é filho de Deus, mas José era o pai adotivo. E quando José ouviu isso, ele aceitou a palavra de Deus, ele creu naquilo que o anjo do Senhor havia falado para ele, recebeu Maria por mulher. E aí, quando Jesus nasceu, José foi o pai adotivo de Jesus e cuidou dele, conforme a orientação do Senhor. José o amou, e ali ele cuidou de Jesus como realmente devia cuidar. E podemos dizer que foi a missão mais nobre de um pai aqui, poder cuidar do Filho de Deus. E nós gostaria de chamar aí a atenção de todos os pais, que possamos aprender com José a amar os nossos filhos e dedicar a nossa vida, de certa forma, a eles, ensinando-os a viver nos caminhos do Senhor. Como eu falei, a missão de ser pai é uma missão nobre, mas é uma missão árdua, é muito difícil. Então é preciso ter muito amor para com os filhos, muito carinho e orientá-los a viver na presença do Senhor o tempo todo. Nós vamos ver ainda alguns versículos para encerrarmos a nossa meditação. Nos Salmos de número 127, do versículo 3 ao versículo 5, a palavra de Deus nos diz assim: Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Está vendo, Pai? Os nossos filhos são herança do Senhor. É aquilo que o Senhor nos deu por herança. E você, deixa eu fazer uma pergunta. E você que recebe uma herança, por exemplo, dos seus pais, Você não tem muito carinho e amor por aquilo que você recebe? Tem filhos que muitas vezes recebem a herança e dizem assim: olha, eu não vou vender isso nunca, porque é herança dos meus pais.
e você tem muito carinho por aquilo. E a palavra de Deus nos diz aqui, onde que nós lemos, no Salmo 127, versículo 3, que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Então vamos cuidar dessa herança que o Senhor nos deu. O versículo 4 diz: como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Então a palavra de Deus vai nos dizer assim, que como flecha na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Aí você pode imaginar nas guerras antigas um valente com a sua aljava cheia de flechas. Ele carregava a aljava aqui pelo ombro e aqui ele já retirava, a flecha de dentro da aljava, colocava no arco, para atirar contra o seu inimigo. E a palavra de Deus nos diz que os filhos são como flecha, na mão do valente. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. E o versículo 5 nos diz: bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Então, neste dia, Pai, agradeça a Deus por ter tido a oportunidade de ser pai. Agradeça a Deus por essa herança que o Senhor te deu, que são seus filhos. Seja sempre gratos a Deus por essa herança maravilhosa. E para terminar, Provérbios 17 e o versículo 6, para encerrar a nossa meditação. Provérbios 17, 6 diz assim: coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são seus pais. Que coisa mais linda, Aí Provérbios 17, versículo 6. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos. Vocês já repararam como os avós tratam os seus netos? Eu, infelizmente, não tive a oportunidade de conhecer os meus avós. Conheci apenas a minha avó materna, mas ela também faleceu quando eu ainda era bem criança, devia ter ali por volta dos 6, 7 anos de idade. Mas vocês já viram como a maioria dos avós tratam os seus netos? Pois é, e a palavra de Deus diz isso que nós acabamos de ler. É a coroa dos velhos, A coroa dos velhos. Coroa, todos sabem, É uma coisa gloriosa que se coloca na cabeça de alguém, seja por uma conquista, seja por ser ali o regente de um império, alguma coisa do tipo. E aí a palavra de Deus nos diz que coroa dos velhos são os filhos dos filhos, ou seja, a coroa dos velhos são os seus netos, E a parte B do versículo diz assim: e a glória dos filhos são os seus pais. Então, filhos, lembra aí, a glória de cada filho é o seu pai. É assim que nos diz a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Você que é pai, reflita nessa missão nobre que o Senhor te deu e agradeça ao Senhor por essa oportunidade que você teve. E você, filho, honra o teu pai para que te vá bem e sejam prolongados os seus dias na terra. É o primeiro mandamento com promessa. Lá em Êxodos, capítulo 20, versículo 12, você vai achar este mandamento: honra teu pai e a tua mãe. Então não esqueça disso. Filho, honra teu pai, e você, pai, ame aos seus filhos. Que Deus abençoe a todos nós, em nome do Senhor Jesus. E se nós assim o fizermos, se criarmos os nossos filhos na presença do Senhor, se buscarmos a direção de Deus para dirigir a nossa família, nós estaremos honrando o nome do nosso eterno Pai, o nosso grande Deus, Criador dos céus e da terra. Querido Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço, meu Deus, me ajude, Senhor, a desenvolver bem a minha missão de Pai, e que cada um dos meus irmãos, cada um que esta palavra alcançar, que o Senhor possa abençoar, meu Deus, e que cada um possa desenvolver bem esta nobre missão. Quero orar por todos os pais neste mundo, que o Senhor possa dar graça a cada um,
para que todos juntos possamos vencer. Em nome do Senhor Jesus Cristo.